Olá, Eliane, tudo bem? Doutora Angélica aqui. Que bom ter você conectada conosco no Momento Online de hoje, sempre às terças-feiras às 19 horas. Está me ouvindo bem, Eliane? Tudo certo? Ah, que ótimo que está ouvindo bem. Que bom que está tudo bem, Eliane. Já iniciou seus estudos, então, da unidade curricular 3, Eliane? Sim, professora, já iniciei, já estou fazendo atividade. Ah, que bom, Eliane. Na unidade curricular 2, conseguiu finalizar, tudo certo? Entregou as atividades? Sim, foi tranquilo. Já Ah, consegui finalizar antes do prazo, aí já estou iniciando a unidade 3. coisa boa. Que bom, então, Eliane. Tudo fluindo. Coisa boa quando vocês conseguem seguir o cronograma de estudos, entregar as tarefas no prazo. Então, aqui para a gente repassar, Eliane, não sei se tu tiveres alguma dúvida em específico, pode trazer também, tá, Eliane? Para a gente ir conversando. Senão, aí a gente vai revisando as datas de entrega e as atividades e o nosso conteúdo aqui da UC3, tá bem? Fica à vontade Está sempre bem, para. Joia, fica à está vontade. bem, professora, pode iniciar. Aí, se surgirem dúvidas, mas durante aí você esclarecendo, eu posso perguntar. Tá, joia, combinado. Então, pode perguntar aqui, pode abrir o microfone ou usar o chat como você preferir, se sentir mais à vontade, tá bem, Eliane? Então, aqui da nossa unidade curricular 3, que é elaborar e organizar documentos técnicos ambientais, que é uma parte de atuação do técnico em meio ambiente, Eliane e colegas que vão assistir a gravação depois, bem importante, assim, né? O técnico faz bastante a elaboração e a organização de documentos técnicos ambientais, né? E o que são esses documentos técnicos ambientais? Aí a gente vai ter vários documentos que são pertinentes à área ambiental, que são desde relatórios de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, são relatórios de um programa de gerenciamento de resíduos, são relatórios que vão dar embasamento para a licença ambiental, são requerimentos de licenciamento ambiental, tudo isso são documentos técnicos ambientais. Boa noite, Helena, bem-vinda. Bem-vinda ao Momento Online, aqui é a tutora Angélica com vocês. A gente sempre retoma aqui que a gente tem, fica ali com o nome da coordenadora Marília, né? Porque nós todos tutores aqui acessamos com o login da coordenadora Marília para conseguir acessar os momentos online, encontro com o tutor com vocês, mas aqui hoje, sempre os encontros com o tutor da turma aqui de vocês, nas terças-feiras às 19 é comigo, tutora Angélica, tá bom? Helena, tá ouvindo bem? Tudo certo contigo, Helena? Se quiser abrir o microfone para participar, interagir, fica à vontade. Se preferir usar o chat, pode ser também, tá? Como ficar melhor para você. Só gostaria que você me sinalizasse se está ouvindo bem, tá, Helena? Se está tudo certo. Boa noite, Helena. Eu estava conversando antes com a Eliane aqui. Se vocês tiverem dúvidas, então vão trazendo, tá? Por favor, fiquem à vontade. Ótimo, Helena, obrigada pelo retorno. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo a mais um encontro nosso, nas terças-feiras às 19. Tudo bem contigo, Alexandre? Tá ouvindo bem? Tudo certo?
Ô, professora, tudo bem? Boa noite a Ah, todos. coisa boa, Alexandre, que ótimo. Pessoal, antes eu estava conversando aqui com a Eliane, né? Então, que nós iniciamos a unidade curricular 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vão trazendo, tragam a dúvida de vocês, né? A ideia é sempre a gente atender nesses momentos, principalmente as dúvidas de vocês, tá? Esse momento é sempre aí de tirar dúvidas, mas a gente vai conversando também sobre a disciplina, né? A unidade curricular e sobre as atividades, tá? Fiquem à vontade, então, para abrir microfone, para trazer no chat qualquer dúvida, certo? Então, a unidade curricular 3, pessoal, ela abriu na segunda-feira, né, ontem, dia 29 de setembro. O prazo de entrega dela é até o dia 3 de novembro. Aí é importante, assim, sempre vocês estudarem o material, se apropriar, né, ter esse conhecimento sobre a questão da organização de documentos técnicos ambientais, que é onde também a gente estuda a parte de licenciamento ambiental, para depois, então, vocês começarem as atividades, né? Tendo aí por base que são 2 tarefas, né? Importante vocês entregarem elas no prazo, mas não também muito antes, né? Não precisa ter essa ansiedade de entregar o quanto antes, mas sim sempre dentro do prazo, não deixando muito para a última hora, para ter tempo aí hábil, caso vocês precisem revisar a tarefa, de vocês terem esse tempo para estar revisando as atividades e a tutoria também ter o tempo aí, antes de vencer o prazo, conseguir com o tempo passar um feedback adequado e mais tranquilo para vocês também, né? Antes de iniciar aí os tempos de fechamento de menção parcial, né, e da recuperação. Lembrando que sempre vocês têm 4 tentativas de envio das tarefas e na recuperação também, da mesma forma, tem essas 4 tentativas de envio, né, que a recuperação é um momento aí oportunizado para aqueles que não conseguiram atingir a menção A de atender os indicadores da atividade, ou mesmo aqueles que ficaram com menção parcial SM, que não conseguiram realizar suas atividades e ficaram sem menção, né, que é o nosso SM aí. Então, aqui, pessoal, para a unidade curricular 3, falamos do cronograma, né? Nós temos aí o projeto também integrador, que vocês têm prazo de entrega até dia 24 de novembro, depois também tem um período de recuperação. Sempre lembrando falar, né, pessoal, que importante assim entregar uma atividade de cada vez, aguardar o feedback da tutoria, para depois vocês irem para as próximas atividades, porque sempre pode ter aquela dica da tutoria, ou de repente eu interpretei a atividade errada e entreguei as 3 e acabei tendo de refazer as 3, né? Então é importante ter esse prazo aí para entregar uma de cada vez, tá bem? Então, nossa unidade curricular 3, elaborar e organizar documentos técnicos ambientais, é onde nós focamos aí os nossos estudos na parte de licenciamento ambiental, e a nossa atividade aqui da unidade curricular 3 também solicita a questão do licenciamento ambiental do nosso empreendimento fictício EAD Center Shopping, né? Sempre lembrando, pessoal, o EAD Center é um shopping center fictício que nos dá base para realizarmos as nossas atividades. Sempre gosto de frisar isso porque, né, nós vamos avançando aí nas unidades curriculares e a gente percebe que muitas vezes o estudante, por exemplo, hoje mais cedo eu estava corrigindo atividades tanto da unidade curricular 5 quanto da unidade curricular 10, de turmas que já estão mais adiante, né, do que vocês. E na unidade curricular 10 eu recebi 3 atividades só hoje que consideraram o EAD Center como uma instituição de ensino à distância. Né? Então tem que ter esse cuidado. O EAD Center Shopping é um shopping center da área comercial que tem lojas, tem empreendimentos, cujo tem o foco em vender e atender esses serviços comerciais, né? Então, lembrem de ter esse cuidado, porque hoje
que a gente utiliza muito a questão da ferramenta da inteligência artificial para nos auxiliar a construirmos as nossas atividades, para nos auxiliar a construirmos qualquer material que a gente necessite, seja para estudos, para o ambiente de trabalho, é importante sempre lembrar, pessoal, que as ferramentas de inteligência artificiais estão aí, são uma realidade, elas podem ser usadas, mas devem ser sempre utilizadas com muita criticidade, com muito cuidado, com respaldo, ou seja, a própria ferramenta, quando tu vais utilizar ela, ela indica observar que pode haver erro, então sempre revisar, então sempre fazer essa revisão humana ao final, né? A pessoa, o profissional, o estudante sempre precisa ter essa revisão final, né? Saber utilizar com criticidade, né? Utilizar com esse respaldo, assim, com essa responsabilidade, né? Eu posso utilizar ela como uma ferramenta, nunca como fim. Né? Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta de apoio e não o fim. Né? Joguei ali, o que ela me entregou, eu entrego. Né? Imagina lá no ambiente de trabalho você utilizar uma ferramenta de inteligência artificial e entregar o que ela te entregou diretamente para o teu gestor, para os teus colegas, para a tua equipe, para o teu cliente, né? Sem uma revisão, sem verificar se está ok. Né? Então, é importante a gente lembrar desse respaldo e de utilizar as ferramentas sempre com criticidade. Né? Então, aguardar também, ler o material aqui da unidade curricular 3 antes de iniciar as tarefas, também é importante, né? Para a gente lembrar, por exemplo, que a legislação ambiental brasileira ela é muito rica, como a gente já conversou aqui em outros momentos, né, nos nossos encontros, e é importante a gente saber assim que muitas vezes a ferramenta de inteligência artificial ela cria legislações, ela buga, assim, traz equívocos, né? Cria legislações, não existe aquelas legislações, a gente vai atrás e não tem. Então, tutora, como que eu sei, né? Onde buscar essa legislação? Como que eu sei ter esse respaldo técnico? E isso é muito importante, pessoal, para nós, enquanto técnicos ambientais, nós da área ambiental, e eu sempre digo nós, enquanto técnicos, porque além de bióloga, eu sou técnica em meio ambiente também, e na nossa profissão, na área ambiental, a gente faz muitos relatórios, muitos pareceres, muito encaminhamento de licenciamento ambiental, e a gente precisa desse amparo legal, da legislação, né? Então, a gente sempre precisa consultar a legislação em fontes confiáveis. Né? Então, aqui na nossa atividade da unidade curricular 3, nós temos uma atividade que remete ao licenciamento ambiental do nosso shopping center fictício EAD Center, né? Bem-vindo, Tora, ao nosso momento online. Qualquer dúvida, fica à vontade para trazer. Estamos aqui iniciando nossos estudos hoje na unidade curricular 3, mas fiquem à vontade, tá? Para trazer as dúvidas de vocês. Então, é importante, assim, que o licenciamento ambiental, ele está baseado única e exclusivamente, né, o que nos dá base para o licenciamento ambiental? É a nossa legislação ambiental, né? E a gente precisa lembrar que a nossa legislação ambiental aqui no Brasil, ela nasce da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei-mãe, né, pessoal? A nossa máxima e a nossa Constituição Federal. Nenhuma lei nasce se não for a partir com o embasamento da Constituição Federal. Né? Tanto é que a gente tem aí as PECs, que nós chamamos, né? Que é os projetos de emenda constitucional quando vamos criar algo novo, né? Que vai ter uma nova legislação. E a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, aqui no Brasil, que nos dá esse embasamento também e nos dá essa base legal, né? Que é a Lei 6.938, lá de 81. Então, vocês imaginam, né? Lá de 81, ela é mais velha que eu, né? Olha que eu já estou com 40 anos. Então, a nossa lei maior da política de meio ambiente no Brasil, que dá um embasamento para várias outras legislações, já é antiga, mas que a gente está sempre tendo essa revisão. Então, é importante nós, da área ambiental,
sempre nos atualizarmos e buscarmos referências, né? Aqui a Eliane trouxe uma dúvida em relação ao preenchimento das tabelas referente às legislações ambientais para renovação da licença de operação. Por exemplo, em relação à legislação estadual e municipal, o Estado do Pará, onde eu resido, utiliza tanto a legislação federal quanto a estadual. Do mesmo modo, o município de Abaetetuba utiliza a legislação federal, estadual e municipal. Para emitir a LO. Eu gostaria de saber se, no quadro da legislação estadual, eu devo preencher somente com as leis referentes ao Estado ou também devo citar as leis federais que também são utilizadas pelo Estado com base para a emissão da renovação da LO. Aqui que a Eliane traz, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui a atividade. Da dúvida da Eliane, né? Só para a gente já tirar essa dúvida e a gente vai indo. Aqui, estão visualizando a tela aí, pessoal, que eu compartilhei com vocês o modelinho da nossa tarefa 1 da C3? Certo, obrigada, Tória Alexandre. Então, aqui, Eliane, ó, colegas, depois os colegas que vão assistir também. No campo aqui do preenchimento da tarefa, a gente tem o campo de legislação federal, legislação estadual e legislação municipal, né? Então, a pergunta da Eliane é muito importante, né? Porque quando a gente vai, né, dar esse encaminhamento da licença ambiental ou qualquer outro requerimento ou documento técnico ambiental que a gente precisa ter esse embasamento legal, ou seja, seguir a nossa legislação, a gente tem essas três esferas, né? A legislação federal, a estadual e a municipal, né? E aí, como trouxe a Eliane, o que eu sigo? Para onde que eu sigo? Se o meu município tem, o estado tem e o federal também. Então, é assim, pessoal, na nossa legislação, a de maior amplitude vai ser sempre a federal, tá? Então, a legislação federal, por exemplo, vai dizer que num olho d'água, né, uma nascente de água, ela vai ter tantos metros de área de preservação permanente, né? Tem que ser preservado aquele entorno, porque é uma nascente de água que está ali, e nós vamos considerar, então, uma APP, uma área de preservação permanente naquele entorno. A legislação estadual, por sua vez, pode delimitar mais, né? Ou seja, ela vai aumentar essa área de preservação permanente. Ela nunca pode ser mais, abrir mais assim do que a nossa federal, né? Ela pode sempre limitar mais com foco no ambiente, no meio ambiente, né? Defendendo o meio ambiente e a mesma forma a municipal. Então, se a lei federal diz que é 30 metros da APP que deve ser preservado, né? 30 metros. A estadual não pode dizer que é apenas 20 metros, né? Ela pode abranger mais essa proteção, mas nunca menos. Então, ela pode proteger mais a questão ambiental da mesma forma municipal. De repente, lá a nível federal nos diz que essa APP tem que ter 30 metros, a nível estadual nos diz que é 35 e o município pode criar uma dizendo que é 40, né? Que aqui nesse município a gente vai proteger assim. Aí, ok. Isso, limitar mais e não menos, né, Thor? Isso aí, ele pode proteger mais, né? Mas nunca ir para o menos, né? Então, a gente tem a legislação a nível de Brasil federal, a nível estadual e a nível municipal. No que nos diz respeito ao licenciamento ambiental, muitos municípios não fazem ainda a licença, eles não licenciam por si, eles ainda não têm essa deliberação de licenciamento, né, ambiental. E aí é o Estado que faz essa licença para o município, né, quando o município não tem esse suporte ainda. Pode falar, Alexandre, por favor. Professora, só dando uma pequena contribuição, né?
Claro. Eu estudando sobre o assunto, né, eu vi que a gente aplica a legislação, vamos falar da regra geral, né? Conforme o impacto ambiental. Então, se o impacto for local, a gente observa mais a legislação municipal, né? Isso. E nesse sentido, né, como a gente estava falando um pouco sobre legislação, aí mais uma pequena contribuição. No caso das normas editadas pela União, normas federais, o portal confiável é o portal do Planalto.gov. Esse que eu sempre utilizo. E é importante essa fonte, porque ele nos mostra se a norma jurídica ela está em vigor e em que momento ela foi, por exemplo, revogada, em partes ou totalmente, né? Hoje, por exemplo, eu estava, só uma curiosidade, eu estava lendo um material que falava sobre legislação ambiental do portal e lá citou a lei de crimes ambientais. E tem um Sim. decreto que regulamenta essa lei. E esse decreto, ele foi revogado por outro decreto. Então, o bacana, né, de a gente usar essa fonte é que ele mostra, então, ele mostra uma rastreabilidade. E a gente Exato. sabe de quando, até quando a lei, na sua integralidade ou parcialmente, ela esteve em vigor. Ou seja, por quanto tempo ela gerou efeitos jurídicos. E essa fala que o Alexandre traz é bem importante. Eu até no meu material eu trouxe aqui para vocês, tá, pessoal? E eu vi que o Thor já perguntou aqui, né, onde pode usar essa licença ambiental, né? Acho que seria acessar, né, Thor? Justamente eu fiz um material mostrando para vocês, então, sites seguros e de confiança, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, que eu acredito que vai auxiliar bastante vocês nessa busca pela legislação, né, específica de cada um dos municípios de vocês, do estado de vocês e a nível federal. Porque, como o Alexandre trouxe aqui, a nossa legislação ela é bem ampla e, ao mesmo tempo, ela muda com frequência, né? Então, eu estou usando um decreto, mas de repente ele está revogado e eu não vi, não busquei. Então, é importante sempre buscar informação da legislação em sites seguros, tá, pessoal? É muito importante. Por isso que eu trago sempre para vocês a questão de cuidado no uso da inteligência artificial, cuidado ao utilizar somente assim, joguei na internet e busquei, né? Tem que verificar a fonte, principalmente da legislação, pessoal, que é o que nos dá um embasamento legal para o nosso fazer como técnicos, né? Como profissionais da área ambiental. Então, é importante buscar com esse respaldo, né? Então, muito importante essa contribuição do Alexandre, que é bem isso, a gente precisa estar atualizado, né? Tem que ser de confiança a nossa fonte, porque a nossa legislação muda muito. Tem, além de, pode não estar mais em vigor, a gente tem emendas, né? A gente tem artigos que caem, né? Ou seja, não são mais utilizados, que mudam, né? Então a gente precisa realmente estar bem atento a isso, tá, pessoal? Bem importante. Mas aí, trazendo assim para a pergunta da Eliane, nesse parecer aqui, Eliane, nós vamos trazer então nos três âmbitos, tanto municipal, nessas três esferas, quanto estadual, quanto federal, né? Então, por exemplo, você vai buscar a legislação federal aqui, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, né, que a gente sempre vai utilizar. A gente vai buscar os CONAMAs, que são tão importantes, né? Por exemplo, o CONAMA 237. Lembra que lá no início do nosso encontro nós falamos sobre o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Então, aqui, um dos CONAMAs que nós vamos utilizar, é bem importante vocês apresentarem aqui a nível federal, o CONAMA 237, que dá base para o regramento do licenciamento ambiental, né? Por exemplo. Então, tem Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vocês também vão estar podendo usar, e também buscar a legislação estadual. Então, com certeza aí, Eliane, como você trouxe, é Paraná, né? Aqui, no Pará, né? Lá no Pará, então, vai ter uma legislação estadual de meio ambiente, né? E lá no município da Eliane, pode ser que tenha também uma legislação específica municipal que fale do licenciamento ambiental, se o município já tem essa deliberação de
dar o encaminhamento para licenças ambientais, né? Importante, assim, pessoal, muitas vezes municípios menores talvez não tenham uma legislação específica de licenciamento ambiental, mas é importante vocês trazerem alguma legislação, né, a âmbito ambiental, caso não tenha, pelo menos aí trazer a lei orgânica do município, né, que vai estar citando e trazendo alguma referência aí e dando esse embasamento para vocês também. Boa noite, Silvano, bem-vindo ao nosso momento online. Estamos falando aqui das questões de licenciamento ambiental, da nossa unidade curricular 3, e estava tirando dúvidas aqui em específico, aqui da questão do licenciamento ambiental, tá? Da legislação. Eliane, aqui deu para entender? Vamos ver o que é. Eu vou passar também mais um aqui no nosso... Vai trazendo as dúvidas também, que ficou mais específica, tá? Então, assim, pessoal, a legislação ambiental que vai nos dar a base para seguirmos o licenciamento ambiental, né? Então, como nós estávamos falando, né? Onde eu vou pesquisar essa legislação, né? Pensando que é importante a gente ter uma legislação ambiental atualizada, porque pode mudar e muda toda hora, né, pessoal? A gente precisa, então, acessar essas legislações de forma segura, né? Então, a gente tem aí o Ministério do Meio Ambiente, que hoje se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, até, né? A gente tem lá no Ministério do Meio Ambiente, eu quero mostrar para vocês uma coisa, vou compartilhar minha tela para mostrar como ele é rico, assim, é um site muito bom e que vai auxiliar bastante vocês aqui, não só na jornada do curso, mas uma das coisas, assim, eu me lembro ainda quando eu fiz o meu curso técnico em meio ambiente, há muitos anos atrás, eu tinha um professor que ele dizia assim, eu não tenho que ensinar vocês todas as legislações, eu tenho que ensinar onde vocês têm que buscar, né? E eu ficava pensando, caramba, mas como? Eu preciso saber todas as legislações, né? E hoje eu entendo muito ele, assim, porque é realmente isso, não tem como a gente aprender todas as legislações, até porque como o Alexandre trouxe anteriormente, elas mudam muito, né? Então a gente precisa saber esses caminhos, como buscar, onde buscar, para nos dar esse embasamento seguro. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, lá do site do Ministério do Meio Ambiente. Ó, aqui a gente tem o site, estamos visualizando aí, né, pessoal? O site do Ministério do Meio Ambiente, eu estou compartilhando aqui. Tem bastante atualização, ele é bem atualizado, assim, bem interessante o site. E aí nós temos, olha só que rico, pessoal, né? A gente tem assuntos, acesso a diferentes informações. E aí a gente vai ter aí centrais de conteúdo. Olha quantos conteúdos ricos. E um desses conteúdos é justamente, opa, ele é bem sensível ao mouse, a nossa legislação. Obrigada pelo retorno, Silvano. Olha que incrível, pessoal. Aí o site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, né? Agora a gente tem que acostumar a falar e mudança climática, porque é a nossa realidade, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente acompanhou aí essas mudanças e mudou o seu nome também. Então, nós temos aqui as legislações. Eu estou tentando aumentar para vocês conseguirem visualizar. Mas acho que na tela Vocês percebem aqui que tem uns quadradinhos, né? A gente tem, então, assim, ó, total de atos normativos, total do Ministério do Meio Ambiente, total de legislação do IBAMA, do ICMBio e assim por diante, até o total de legislações de cada uma das áreas, tá, pessoal? E aí nós temos agenda ambiental, enfim,
ele vai nesses quadradinhos amarelo por temática, por assunto. Então, tutora, a gente está fazendo aqui atividades sobre licenciamento ambiental. Então, a gente pode buscar diretamente sobre licenciamento ambiental. Lembrando, como o Alexandre trouxe anteriormente, pessoal, sempre atualizada a legislação. Então, aqui é uma fonte segura para vocês. Eu vou copiar já o site aqui e colocar aqui no nosso chat. Aí vocês já podem copiar, coloquei aqui no chat, tá? Lembrando ali sempre que eu apareço como Marília, mas aqui é a tutora Angélica, tá? Porque a Marília é a nossa coordenadora, a gente sempre entra pelo login dela, tá, pessoal? Então, aqui no nosso chat eu coloquei o site. Se vocês quiserem copiar, daqui a pouco vocês têm grupo de WhatsApp com a turma de vocês. Seria interessante copiar, mandar lá para o pessoal também, né? Se puderem fazer essa gentileza, porque é realmente um site muito importante para dar um embasamento legal para vocês fazerem atividade e muito mais para vocês terem acesso depois, enquanto profissionais da área técnica ambiental, né? Então, eu quero saber a legislação sobre licenciamento ambiental. Só clicar lá nela, ó, e ela vai aparecer aqui embaixo, pessoal. Ele é bem sensível, o cursor dele. Todas legislações sobre licenciamento ambiental, ó, e aí ela aparece o status dela, se ela está vigente, se ela foi revogada, se não consta revogação expressa, todo o status dela aparece também, né? Lembrando que é importante quando vocês forem apresentar uma legislação, sempre trazer o que ela é, se é uma instrução normativa, se é um decreto, se é uma lei, se é uma norma. Importante, assim, trazer, então, o que ela é, o número dela e a lei dela. Sempre manter esse padrão, pessoal. Não somente aqui para vocês apresentar nos relatórios das nossas atividades, mas depois também em qualquer outro relatório que vocês forem fazer aí na vida profissional de vocês, né? Alguns já atuam na área ou em outras áreas e já trabalham com legislações, citando também, né? Ou aí quando vocês estiverem atuando também como técnicos ambientais, tá? Então, ela tem várias legislações específicas, até do órgão, né? Qual que vocês querem buscar. Daqui a pouco eu quero saber lá do IBAMA em específico, né? Tudo tem aqui, tá, pessoal? Tudo separadinho, né? Sobre licenciamento ambiental, ó, portaria IBAMA, né? Instrução normativa, todas legislações, tudo aqui a nível federal, né? Então, assim, mas aí, tutora, eu vou passar um dia, né, só lançando aí as nossas. Só lançando a quantidade de legislação que tem. Não precisa trazer todas, tá, pessoal? A nível federal ali, importante sempre citar a Constituição Federal, tem o artigo 235, que é bem importante, né? Citar o CONAMA 237 de 97, citar a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma legislação que dá base para outras tantas, né? Citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que o nosso empreendimento EAD Center tem um PGRS, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, legislações importantes a nível federal. Depois, estadual, vocês podem buscar, então, se tem uma política estadual de meio ambiente. Ou se tem, além da política estadual, se tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, né, a FEPAM. Então, a gente tem aí também a FEPAM, que dá esse resguardo aí no licenciamento ambiental, que também é um braço aí do meio ambiente que faz essas licenças ambientais. Então, aí nos estados de vocês também devem ter fundações ou secretarias estaduais, né, que também vão deliberar aí frente aos licenciamentos ambientais. Eu tive
a oportunidade de atuar na FEPAM como estagiária ainda, né, há anos atrás, e foi muito bom conhecer, assim, e participar de processos de licenciamento ambiental na prática, assim, né, a nível estadual, né? Então a gente consegue perceber que quando por exemplo, um empreendimento, ele vai atingir mais que o município, aí já é da alçada do Estado licenciar aquele empreendimento, né? Porque senão os dois municípios, quem que licenciaria esse empreendimento que está atingindo dois municípios, né? Então aí também tem isso, né? Nesse momento que nós estamos simulando aqui do shopping center, seria mais a nível municipal mesmo essa licença ambiental. E, claro, né, pessoal, na nossa atividade, ela deixou clara que ela está. Me fugiu o nome agora. Ela está solicitando a renovação, era a palavra que faltava. A renovação da LO, da licença de operação. Então, ela já deixa claro a atividade que o shopping center, no caso, tem uma licença de operação, né? Então, tem que fazer conforme a própria atividade está trazendo, tá? Fica aqui, então, o site do Ministério do Meio Ambiente. Eu quero compartilhar com vocês, então, a nível estadual, né? Como que vocês podem procurar legislações seguras a nível de estado? Aí, vou compartilhar aqui com vocês. Que nós temos também um site, vou copiar aqui e passar para vocês, que vai trazer as leis estaduais. O site eu compartilhei aqui no chat, tá, pessoal? É esse que eu estou compartilhando com vocês aqui na tela também. Aqui ele é um site que vai trazer para todo e qualquer. Aqui eu já coloquei do Rio Grande do Sul, né, a legislação ambiental em específico, e ele já me trouxe, toda a legislação, decreto, lei, norma que tem aí na categoria meio ambiente. Ele também é um site que você pode buscar por categorias, por assunto, né? Então eu tinha pesquisado anteriormente aqui por assunto e pesquisei meio ambiente. Então ele já me trouxe completo, mas ele vai trazer de todos os estados de cada um de vocês, tá, pessoal? Não é só aqui do Rio Grande do Sul. Então é o site que eu coloquei aqui no nosso chat, tá? Que é bem simples, né, pessoal? Que é leisestaduais.com.br. A gente sabe que é um site seguro que vai trazer a legislação segura para vocês. Outro ponto interessante, pessoal, eu quero procurar algo mais específico da minha cidade ou do meu estado e quero utilizar apoio de uma ferramenta de inteligência artificial, ok? Né? Eu nunca digo que não, até porque é uma realidade, né, pessoal? Não vou dizer eu, vou dizer o contrário, né? A minha, bem pelo contrário, né? A nossa instituição, Senac EAD, preza por auxiliarmos os nossos estudantes a estarem atualizados, né? A como trabalhar, né? Como se atualizar para o mercado de trabalho. Então, se vai utilizar a ferramenta de inteligência artificial, coloca lá, tem esse decreto aqui, vou perguntar para ela as legislações, se ela me trouxer as principais, eu vou lá no site que a tutora Angélica passou e vou ver se realmente bate, se existe, se está ok, né? Pelo menos isso, né? Olhar, verificar se está correta a informação da inteligência artificial. Já auxilia bastante, pelo menos é uma maneira de usar a ferramenta com criticidade, com respaldo, e aqui com sites de confiança, tá, pessoal? O Thor disse que já buscou lá do Rio de Janeiro, já localizou isso aí, Thor, né? Essa é a ideia, vocês aí buscarem os estados de vocês, né? Aqui falamos então da legislação a nível estadual, né? Então agora a gente vai para a legislação a nível municipal, que é um site muito semelhante
ao do estadual também, que se chama Leis Municipais. Estou compartilhando aqui na tela. Apareceu que a minha conexão está ruim, pessoal. Devo ter bugado aí para vocês um pouquinho. Deve ter tremido aí, ou... Olha que eu não estou nem com a câmera aberta, né? Porque essa hora realmente a internet, ela sempre dá uma destabilizada, né? Coloquei aqui no nosso chat também, pessoal, o nosso site seguro aí de legislações municipais, onde a gente também procura por número, palavra-chave, ou ainda pela cidade, né? Procurar aqui Porto Alegre, por exemplo. RS, ó, ele já informa até o... E aqui ele, inclusive, já traz ideias, né? Quando eu coloco a minha cidade, ele traz, ó, lei orgânica, ele mesmo já traz algumas legislações que são bem importantes e que devem ser bem pesquisadas, né? Vamos pesquisar aqui licenciamento. Licenciamento. Vamos ver o que ele busca. Em Porto Alegre, RS. Ele está verificando se eu sou um humano, se eu sou um robô. E aí ele me trouxe aqui decretos, normas, e ele também aponta, ó, norma em vigor, né? Deixa eu ver aqui o que vocês trouxeram. Alexandre, pode falar, por gentileza. Sim, professora, obrigado. É só para, né, compartilhar também informação sobre esse portal de leis municipais. Ele não traz algumas referências importantes, né? Por exemplo, né, no município onde trabalho, eu consulto muita legislação referente ao município onde trabalho. Pois bem, tem uma norma que ela foi considerada, parte dela, né, inconstitucional, mas esta informação não estava constando no portal Leis Municipais. Então fica assim, só esse ponto de atenção, porque ele não traz esse tipo de referência, diferentemente do portal planalto.gov. O portal planalto.gov, que trata da legislação federal, ele já traz essas referências. Tá bom? É só esse... Acho que é importante compartilhar essa informação. Bem importante, né? Para a gente ver mesmo um site seguro, né, que a gente utiliza. O Alexandre está compartilhando a experiência dele que não estava atualizada, né? Ele era inconstitucional, né, pessoal? Então, também, esse decreto que o Alexandre trouxe como exemplo, era um artigo só do decreto, Alexandre? Isso, professora, era só um artigo, eu não me recordo agora, de cabeça eu não vou me lembrar, né? Não, lembrei, era sobre pagamento, era algo relativo à remuneração adicional, de remuneração dos servidores municipais. Aham. E foi a Justiça Estadual, né, julgou que uma determinado tipo de remuneração foi considerada inconstitucional, mas esta informação não constava no portal Leis Municipais. Eu meio que descobri fuçando mesmo também no Google, né? E realmente verifiquei. E depois eu verifiquei também no portal da prefeitura. Lá tem um campo legislações e ali constatei onde que estava, digamos assim, onde que precisava ter sido atualizado no portal de leis municipais. O da prefeitura, isso, não, Alexandre? Exatamente. Então eu verifiquei, digamos assim, eu fiz um cheque, né? O Alexandre fez um trabalho de investigador ali, né? Para saber se a Porque legislação me perguntaram sobre uma situação específica sobre remuneração, e aí eu fui atrás, né? Fui para saber mesmo, né? Dar a resposta correta também, confiável. Mas é só isso. Mas esse portal é confiável, sim, claro, evidentemente, né? Eu sempre utilizo, mas é bom
se possível, né, também acessar o portal da prefeitura. Isso, essa dica que o Alexandre traz, né, sobre observação é bem importante, assim, né, porque é bem o que a gente traz, né, pessoal, é muita mudança, muito artigo pode ter caído, pode estar inconstitucional, enfim, né, aqui eu estou mesmo compartilhando com vocês na tela, por exemplo, ó, o artigo 4 dessa lei aqui, já não está mais vigente também, né? Olha, já saiu, né? Ele está ali em branco justamente porque não está mais vigente, né? Já está em desuso. E que o Alexandre trouxe que ele pesquisou aí no site da prefeitura, né? Então, outro ponto importante também, pessoal, é acessar o site ou da prefeitura de vocês ou das câmaras, né? Da Câmara de vereadores, né, que é o poder legislativo, então no município de vocês, que é onde deve ter também a legislação sempre atualizada, né? Então sempre fica aí a dica de fazer uma busca mais refinada ainda, pode ser também no site da Câmara de Vereadores, onde vai estar também, ou deve estar, ou deveria estar pelo menos, né, pessoal, atualizada aí. O que o Thor está trazendo aqui de pergunta, né? Se pode trabalhar com a licença ambiental somente com o Estado e federal. Precisa trabalhar também com a municipal, né, Thor? Porque o município ele pode restringir mais, assim, né? Eu vou dizer, mas eu atendi a legislação federal, mas o município está dizendo, não, mas aqui a nossa legislação municipal, ela está restringindo mais em favor sempre do meio ambiente, claro, né, pessoal? Então, a gente precisa utilizar a legislação também municipal, né? Por exemplo, tem municípios que proíbem o uso de descartáveis, como sacolas plásticas no supermercado. Outros municípios não, porque ainda não é uma realidade. Ainda, se não me falha a memória, temos um projeto de lei a nível federal, né? Mas não temos ainda nada que vem de cima que mande que todo município não use mais, né? Proíba. Mas tem município que já proibiu, né? O uso do canudo plástico, né? Canudinho plástico, muitos municípios já restringiram, né? Então a gente sempre tem que utilizar a nossa legislação municipal também, tá, pessoal? Bem importante essas perguntas que vocês estão trazendo a nível de legislação, né? Porque é o que dá a legalidade para o nosso trabalho enquanto técnicos em meio ambiente, né? Então, aí falamos, né, pessoal, de pontos seguros onde buscar a legislação, como buscar, sites, dicas aí que os colegas trouxeram também, né? Bem importante a gente sempre ter esse respaldo legal aí para dar base para o nosso fazer. E aí, indo lá para a nossa atividade, deixa eu compartilhar ela com vocês. Atividade 1 aqui da UC3. Como todas as nossas atividades aqui do curso, pessoal, a nossa atividade, então, da UC3, ela está simulando aí uma parte prática que o técnico em meio ambiente faz, a técnica ambiental faz, que é a questão de elaboração, então, desses documentos técnicos, né? Aqui é um documento técnico, um relatório, que vai dar base aí para renovar a licença de operação, né? Então, sempre leiam com cuidado tanto o contexto da tarefa lá na nossa atividade, como depois ler também o relatório, o modelo do relatório, porque vocês vão utilizar esse modelo para construir a tarefa, né? E entregar a tarefa de vocês no modelinho, né? Seguindo o modelo. Sempre lembrando de retirar os grifos em vermelhos, que é onde estão as orientações da atividade. E depois, quando vocês forem preencher, sempre trazer na cor a letra preta aí, que é o padrão, né, pessoal? Por se tratar de um relatório técnico. Então, tragam a localização do EAD Center Shopping. Essa localização é o endereço aquele que vocês trouxeram, né? O endereço que vocês estão utilizando desde a unidade curricular 1. A tutora Angélica me mudei. Então, pode atualizar o endereço. Se
vocês preferirem para estar trabalhando com a realidade da região onde vocês estão hoje, tá? Por que eu digo se preferirem? Daqui a pouco eu me mudei há pouco tempo e não conheço muito ainda a minha região, aí se torna um pouco mais difícil de fazer realmente a tarefa. É melhor uma região que vocês conheçam bem, tá? Essa sistematização de dados, pessoal, é o levantamento dos dados, das informações, né? Então, no quadro 1, que é o quadro ali que a Eliane trouxe antes, né? O preenchimento dos quadros, né? No quadro 1, é o que nos dá base aí para encaminhar a licença ambiental. Então, primeiramente, assim, a atividade diz o quê? É importante considerar que essa é uma atividade fictícia e que estados e municípios têm resoluções específicas para o licenciamento ambiental, né? Então, da mesma forma que em alguns estados tem aliás, alguns municípios já fazem a sua licença ambiental de shopping center, outros municípios ainda não fazem, competem ao Estado, né? Também isso. E o Thor trouxe o projeto aí, no caso, o projeto integrador, Thor. É que a ideia do projeto também, o ideal seria escolher uma cidade aí para trabalhar, né? Que é a região onde você mora. Porque a ideia do projeto é justamente vocês apresentarem, Thor, os impactos ambientais da região de vocês, né? O ideal seria escolher uma cidade para dar esse embasamento. Porque não tem como competir, né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer, como eu falei anteriormente, né? Se é um empreendimento que tem um impacto em mais de uma cidade, aí compete a nível estadual a licença ambiental, né? Mas no caso do projeto integrador, seria interessante você escolher uma cidade, né? Para te dar embasamento, para conseguir trazer a busca, legislações dessa cidade, porque cada uma das etapas que vocês vão avançando vai solicitar informações e é importante ter referências de uma cidade, né? Porque, por exemplo, tem uma etapa do projeto integrador 3. Lá no PI 3 tem uma etapa que vai pedir para vocês registro dos profissionais que vão atuar na equipe de vocês, a consultoria ambiental de vocês. E aí tem que ser os registros daquela cidade. Ou documentação necessária para abrir uma empresa de consultoria ambiental na cidade. Tem que ser daquela cidade. Senão você vai estar toda hora tendo que trazer informação de duas cidades, batendo os dados, porque a consultoria ambiental deve ser feita, né, numa área de atuação, numa área de região, no caso, né? Isso, Tório. Boa. Bom é vocês escolherem uma, né? Uma atividade. Faça então a pesquisa e mesmo que sua região seja isenta do licenciamento ambiental do EAD Center Shopping, né? Ou seja, doutora, na minha região a gente tem a legislação ambiental específica do município está dizendo que o empreendimento do porte do EAD Center com as características do EAD Center não precisa de licença. Mas a atividade aqui está nos dizendo que sim. Então, considerem o que a atividade está solicitando, tá, pessoal? Que no caso é só para a gente simular mesmo o encaminhamento de uma licença de operação, para vocês passarem por essa experiência prática mesmo, né? Então, elaborar essa atividade como se tivesse a necessidade dela ter essa licença, tá? Então, aqui ela está perguntando: essa atividade é passível de licenciamento ambiental? A tarefa está nos dizendo que sim, né? Então, vocês vão marcar lá que sim e vão retirar essa parte aqui. Quando eu grifo aqui para vocês, aparece na tela, pessoal? Quando eu grifo aqui direto na minha tela, aparece para vocês? Não? Por exemplo, eu estou grifando aqui, é importante considerar de azul. Aparece para vocês que eu estou grifando ou não? Que pena. Tá. Se eu fizer assim, com preto aparece?
Apareceu o que eu sinalizei. Ah, boa! Aí apareceu. Ó, então tá. Vamos ver. Então aqui vocês vão marcar que sim, né, pessoal? Ótimo, obrigada pelos retornos, gente. Então ela é passível, né, de licenciamento ambiental. E aqui entra aqui que a colega perguntou anteriormente, né, Eliane, as questões da legislação federal, estadual e municipal. Então tragam todas aqui que vão dar esse embasamento legal para vocês. Todas não, né, pessoal? As principais, assim, né? Não esqueçam do CONAMA. Vou marcar aqui para vocês, ó. CONAMA 237 de 97, que fala justamente sobre licenciamento ambiental. Não esqueçam da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Pode citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas sempre, pessoal, não faça igual a tutora fez ali no chat, né? PNA, PNMA. Não. Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938, ano e o título dela, tá? Mantenha um padrão, né, pessoal? Organizados, né? Traga o número, o que ela é, porque daí tem lei, tem norma, tem decreto, tem instrução normativa, né? Tem os CONAMAs, tragam o que ela é, o número dela, o ano pelo menos e o título dela. Não precisa citar artigos, pessoal, nem nada, né? Por favor, tá? Só realmente dessa forma. Vamos trazer aqui, ó. Política Nacional de Meio Ambiente. Vou colocar aqui. Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938. E o que ela fala? Estou colocando aqui para vocês no chat, pessoal, tá? Como que é a bandida? Ela trouxe o link. Vamos ver se eu consigo tirar, só para mostrar para vocês o modelinho como trazer. Não trouxe. Mas ali, pessoal, Política Nacional de Meio Ambiente, por exemplo, aí vocês vão trazer Lei 6.938 de 1981, dispõe sobre, é o título, aquela parte ali que eu trouxe no chat, dispõe sobre a política, é o título dela. Então, é o que vocês vão trazer e manter para todos, legislação federal, estadual, municipal. Mantém assim, segue o modelinho que não tem erro, tá, pessoal? Os estudos e documentos solicitados, gente, neste campo aqui vocês vão trazer os estudos e documentos solicitados que aparecem lá na própria licença do EAD Center, né? Que nos é apresentado pela tarefa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês que eu salvei ela aqui para a gente trabalhar ela. Ó. Então, a gente tem um modelo. Ó, estou compartilhando aqui na tela com vocês a licença de operação que o EAD Center já tem. Ela está simulando a licença, né, pessoal? Uma licença ali, ó, a nível municipal, inclusive, né, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ali, ó, o logo da secretaria, o que ela é, o título dela, né, a licença de operação, ou seja, o empreendimento que já está operando, ele já tem o número de licença, então sempre tem o número de licença, barra e o ano, tá? Aqui o nosso tá 000, porque ela simula apenas uma licença de operação, tá, pessoal? E aí aqui traz a Secretaria de Meio Ambiente, então concede a licença de operação para daí os dados do empreendedor, né? O empreendimento, todos os dados é bem importante. Por isso, pessoal, é importante assim, vocês terem um endereço certinho, né? Um endereço real, né, para o nosso shopping center fictício, para que vocês tragam sempre os dados do empreendimento também
aí desse endereço de vocês, né? Uma das coisas que o técnico em meio ambiente mais faz, assim, na sua atuação profissional é preenchimento de relatório, então tem que cuidar muito dos dados, né? Eu sempre sinalizo nas atividades dos estudantes aqui do curso, não é só trazer endereço à Avenida Brasil. Sabe quantas avenidas Brasil existem só aqui no Brasil, né? Em vários municípios, então trazer avenida, rua, a cidade, o estado é bem importante, né, pessoal? Tem nomes de cidade que se repetem, tem nomes de ruas e avenidas muito, que se repete muito. Então, é da obrigação do técnico meio ambiente trazer o endereço preciso, né? Então, sempre apresentem o endereço ali corretamente quando forem preencher as atividades, tá? No restante, pessoal, leiam com calma, atenção, a licença de operação, tá? Caso, já uma dica assim, adiantando a tarefa 2, tá? Caso lá na tarefa 2, tutora, procurei por tudo, não achei, aí vocês preencham, tá? Se já forem fazer a tarefa 2 e não acharem alguma informação na licença de operação ou em outros documentos que a atividade traz em anexo, aí vocês preencham a atividade como não. Como é que a gente pode colocar? Não consta, tá? Bem tranquilo. Não vão ter perda na avaliação aí, tá? O Thor trouxe aqui que a Avenida Brasil aqui no Rio chega a outros estados. Pode ser também, né? Pode dar continuidade. Aqui em Porto Alegre, a nossa Avenida Brasil não, ela é curtinha ali. Gente, 22 é tão bom, né? A hora passa tão rápido quando eu tô com vocês aqui, a nossa troca é tão boa, que passa muito voando, né? Lembrem assim, tutora, não deu tempo da gente conversar tudo, mas a gente tem prazo, tem tempo ainda, fiquem tranquilos. Na terça que vem a gente conversa mais sobre as tarefas, sobre licenciamento ambiental, sobre relatórios técnicos, né? Documentação técnica. Contem conosco sempre, pessoal. Dúvidas específicas vão mandando para os tutores de vocês. Né, Silvano, pouco tempo, assim, também acho, assim, quando a gente conversa, mas sabe uma coisa, porque também flui, assim, a gente gosta do assunto, né, porque se coloquem, assim, num treinamento de 2 horas, né, 1 hora e pouca, ninguém mais presta atenção, já tá todo mundo lá longe, né. Uma coisa que a internet nos tirou um pouco foi essa questão, né, de coisas rápidas, assim, aulas hoje até o streaming, né? Questões de filmes, essas de temporadas séries estão diminuindo o tempo porque o foco do ser humano está diminuindo, né? A gente não consegue mais manter a atenção na mesma coisa durante muito tempo, né? A gente tem estudos e mais estudos sobre isso, né? Importante assim. E se a gente fica muito tempo assim também, a gente vai perdendo, né? O foco, né? É verdade, né, Silvana? Então, 1 hora, assim, claro, a gente está aqui conversando, passa realmente rápido, mas a gente segue, né, uma vez por semana. Fiquem à vontade, lembrem sempre que no Fale com o Tutor, no fórum, a gente está sempre à disposição de vocês, a tutoria, né, para estar auxiliando vocês não só nas dúvidas com as tarefas, mas no AVA, no que vocês precisarem também, tá? Então, contem conosco. Agradeço muito mais essa terça-feira, a participação de vocês, as contribuições de vocês, né? Sempre muito bom essa troca com vocês, a gente aprende bastante, né? Eu aprendo bastante com vocês também, é muito bom. Muito obrigada mesmo, né? É bem isso, quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, né, Silvana? Isso aí. Que bom que a gente gosta, se identifica, né? Obrigadão, pessoal. Alexandre, Eliane, Helena, Silvano, Thor, ótima noite, bons estudos. Vão aos poucos, né? Não precisa ter essa ansiedade de realizar as tarefas. Primeiro estudem aí o material e a gente vai conversando aí. Tragam as dúvidas de vocês para os próximos encontros, tá bom? Abração, pessoal. Tchau, tchau.